E vamos abrir aqui o livrinho Fonte Viva, né, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Assim será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, Lucas 12, 21. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres. Mas se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra. Mas, se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Eu vou pedir a todos que fechem os microfones, com exceção do Pedro, para que a gente possa, então, fazer a nossa prece de início. Por favor, Pedro. Tá sem som o Pedro lá, viu, Thaís? Pedro, seu microfone está sem som. O meu está desligado? O seu está ligado, mãe. Eu agradeço a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos aqui presentes, por mais essa noite de estudos, e que Deus ilumine e dê muita saúde para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossas dificuldades, que assim seja. Queridos, então, dando continuidade aos nossos estudos, né, nos domínios da mediunidade, capítulo 3, equipagem mediúnica, nós paramos, se não me engano, nós vamos começar agora a falar da irmã Celina, lá no Movimentando-se Algo Mais, que é página 28 no livro físico e página 26 no livro em PDF. Sintonizaram? Tá lá no antepenúltimo parágrafo, no penúltimo parágrafo, perdão, da página 28 ou 26. Vamos lá? Você lê para nós, Loira, por favor? Leio. Daí, eu acho que vai dar certo de ler, Loira, é como o 11 é compridinho, vai explicar bastante dessa irmã, pode ler o parágrafo 11 e 12, movimentando até lá na outra página as forças da sombra. Tá? Movimentando-se algo mais, o assistente estacou diante de respeitável senhora, que se mantinha em fervorosa prece, e exclamou: apresento-lhes agora nossa irmã Celina, devota companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais.
Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais, a que não se rendeu, e lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-nas nas chamadas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sobre a ação do fogo e da bigorna. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos. É abnegada servidora da construção de valores do espírito. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que se ingressa, na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora de nossas realizações. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria, e repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com o que se faz menos acessíveis a forças da sombra. Pessoal, quem gostaria de tecer algum comentário, só que corrigindo, dando um significado à palavra, acrisolou é o mesmo que depurou, tá? Aperfeiçoou, aprimorou. Aprimorou, aperfeiçoou, depurou as faculdades medianímicas, tá? Quem gostaria de tecer algum comentário a respeito dessa nossa irmã, a Celina? Tá aberta, gente, a tribuna. Quem quiser expor o que entendeu, né? O que eu vou começando a falar. Depois, pode falar, Joel. Ela, Celina, 50 anos de dedicação à doutrina espírita, uma árdua obreira, né? Que suportou todas as suas provas, né? Durante a vida aqui na Terra, junto com os filhos, com o marido, né? E sempre dedicada à doutrina espírita, né, que estava comentando aí. 50 anos não é à toa que fica na doutrina, né? Pessoal, acho que algo que a gente pode destacar bastante, como também o Joel falou, como o Aulos deixa bem claro, ela é uma irmã que se devotou muito, né, à questão do patrimônio, do matrimônio, melhor dizendo, dos filhos, né, veio num trabalho de missão junto ao esposo, né? E ela então foi muito dedicada. E como ela foi muito dedicada, toda a dificuldade que ela vivenciou no período que ela esteve consorciada com esse esposo, passando todo tipo de, vencendo todo tipo de influenciações, né? Como ele diz aqui, ó, suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria. Então, ou seja, ela é interessante porque o ponto que eu quero chegar. O que tornou ela uma grande médium, uma dedicada médium, não foi ela ter sido médium. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas foi ela ter sido o quê? Uma boa cristã, uma boa esposa, uma boa mãe, né? Uma boa pessoa. Ela escolheu do lado espírita a missão de ser uma boa esposa. Sim, ela, como o Joel colocou ali no chat, ela cumpriu e vem cumprindo, né, de acordo com o que eles estão descrevendo, a sua missão como cidadã, como mãe, como irmã, como esposa aqui na Terra. E isso foi lapidando a alma dela. As dificuldades que ela foi enfrentando no decorrer da sua trajetória terrena serviram para quê? Para lapidar, né? Olha aqui como ele colocou assim.
conheceu de perto a perseguição de gênios infernais a que não se rendeu, e lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível, olha que interessante, lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível as obrigações que o mundo lhe assinalava. Depurou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Às vezes, nas dificuldades que a gente tem do dia a dia, a gente como médico, como trabalhador da casa espírita, a gente fala, nossa, mas eu trabalho lá na casa espírita, eu faço sopa, eu trabalho na reunião mediúnica, eu dou roupa, eu não sou apegada, eu faço de tudo, gente. Sou uma boa espírita, mas por que tanta dificuldade no meu caminho? Né? Quando, na verdade, meus queridos, as dificuldades que nós temos, se forem bem vistas, bem aproveitadas, como nós estamos percebendo aqui, elas servem o quê? De burilamento da nossa alma, para que daí sim nós consigamos, então, ser de fato bons médiuns, né? Bons espíritas, bons filhos de Deus. Vocês concordam? Como então, digamos, Thaís, que ela praticou e ela treinou, vamos dizer assim, bem, e estudou a reforma íntima. Ela foi lapidando nesses anos todos, 50 anos de devotamento que ele diz ali, né? O trabalho com o espiritismo, mas não é nem isso que pesa mais, é a reforma íntima dela, né? Exatamente, Lu, porque ela poderia estar 50 anos dentro de uma casa espírita, mas deixando de lado as obrigações morais dela assumidas junto ao esposo, junto aos filhos, junto à vida, não é? A gente não vê, às vezes, nós mesmos, vamos pensar por nós, não pode falar pelo outro, às vezes a gente faz de tudo pela doutrina, tá ali, tá firme, mas às vezes deixa a desejar na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nossa vida particular, faltando no atendimento àqueles que estão ao nosso redor, não é? Às vezes a gente ajuda o cidadão lá de fora, mas às vezes um irmão que está ali pertinho de nós, precisando da gente, não digo de questões materiais, não. A gente às vezes falta com a palavra amiga, falta com o silêncio, falta com o abraço, não é? Falta com a paciência, falta com a tolerância, com o respeito. Então, meus queridos, isso, eu estou frisando bastante isso para nós, para que nós tenhamos consciência que não tem como querer sermos bons médiuns se não buscarmos ser homens de bem nas nossas vidas, pessoas de bem, vencendo as nossas dificuldades, vencendo os nossos desafios. Hoje, com a concepção que nós temos de seres imortais, né, com várias existências corpóreas já na nossa listagem, na nossa ficha espiritual, nós podemos dizer que hoje nós já temos consciência que tudo o que nós vivenciamos são necessários para o nosso aperfeiçoamento como espíritos imortais que nós somos, né? Nós lemos na mensagem agora há pouquinho que assim será, ou seja, às vezes a gente corre tanto atrás das coisas aparentes, das coisas da terra, das coisas materiais, e a gente esquece de lapidar aqui dentro, né? No nosso interior, no nosso coração. A gente às vezes amontoa coisas, quando na verdade o que é mais importante é invisível, né? Não é acessível ao palpável. Tanto é que eu até separei para nós aqui, na questão 226 do Livro dos Médiuns. Eu sempre vou fazer isso, viu, gente? A gente conseguir fazer uma conexão das obras que a gente está estudando com o material disponível na codificação, nas obras básicas. Ó, no capítulo 20, tá? Do Livro dos Médiuns, né? No item 126, Kardec, eu acho muito interessante que ele endereça, né, aos espíritos, digamos assim, ele coloca a mediunidade como, ele faz dois posicionamentos, vou ler para vocês. O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento, olha que interessante, o desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita relaciona-se com o organismo, é independente do moral.
não ocorre o mesmo com o seu uso, que pode ser mais ou menos bom segundo as qualidades do médium. Vocês entenderam a pergunta? A faculdade mediúnica não está necessariamente, o ter a faculdade mediúnica, vamos especificar, o ter a faculdade mediúnica não está necessariamente, meus queridos, ligado à condição moral do indivíduo. Agora, o bom uso dessa faculdade, sim, vai depender da moralidade, da individualidade. Deu para entender? Vocês conseguiram entender essa diferenciação? Por quê? Porque a gente precisa ter essa distinção, porque senão a gente vai pensar, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Quer dizer que, então, se a faculdade de ter a mediunidade estivesse associada só à questão moral, nós não teríamos, então, tantos, né, médiuns em desequilíbrio. Vocês concordam? Da mesma forma que a faculdade de ver, de falar, de ouvir, não está associado somente àqueles que podem só ver coisas boas, só falar coisas boas ou só ouvir coisas boas. Então, a faculdade em si da mediunidade, ela é inerente ao organismo da criatura humana. Tá? Qualquer um pode tê-la. Agora, o bom uso dela, meus queridos, o exercício consciente, cristão e amoroso dela, que vai depender, então, do médium. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, parágrafo 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que têm mais necessidade de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê à vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que dos que falam. Não é? Está lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, em consonância com o livro dos médiuns. Então, o que nós frisamos aqui, meus queridos? A mediunidade, ela é conferida, sem distinção, a qualquer filho de Deus, a fim de que os espíritos possam o quê? Fazer, né, trazer à luz a todas as pessoas, a todas as classes, ao pobre como ao rico, o quê, pessoal? As orientações, não é? A boa nova, o esclarecimento, para que aquele que é vicioso possa, então, o quê? Se corrigir, não é assim? Não são estes, né, os viciosos, os desequilibrados, os que fazem mau uso da mediunidade ou de qualquer outra faculdade do Criador, que o Criador concedeu, não são eles os sãos que necessitam de remédio? Que necessitam de médico? Que necessitam de amor? Não seria? Então, o que a gente pode acrescentar aqui, continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médio, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, vocês entenderam? A faculdade da mediunidade, ela é inerente a qualquer filho de Deus. Agora, o exercício, o bom uso dela depende das qualidades morais. E como que se desenvolve qualidades morais? Só dentro da casa espírita? Só lá naquele momento da nossa reunião mediúnica? Só aqui no momento dos nossos estudos? Como que vocês acham que a gente consegue, como a Lu lembrou bem, desenvolver a nossa reforma interior? Promover a nossa reforma interior? Não é através, meus queridos, da vivência? Não é? Não é através do fogo do sofrimento,
da luta do dia a dia, que nós vamos ter condições de promover a nossa reforma interior? Né? Tem uma passagem de Chico que ele falava assim ele pediu muito para Emmanuel aquele dia: Emmanuel, me dá paciência, né? Dá paciência, porque eu tô precisando ter paciência, eu tô meio impaciente. Então, naquele dia que ele fez essa prece, né, pedindo a Emmanuel para ajudar ele a ter paciência, nossa, aconteceu de tudo que vocês imaginarem. Tudo quanto é situação difícil, o Chico estava envolvido, e é um que vem testar ele daqui, é outro que vem testar ele dali, e ele tendo que fazer o quê, pessoal? Exercitar justamente o que ele havia pedido a Emmanuel. Então ele chegou no final do dia, depois daquele dia puxado, né? Que ele teve que assim, ser extremamente paciencioso para não perder o estribeiro, não perder a cristandade, a caridade. Ele falou: Emmanuel, eu pedi para você paciência e olha como que foi o dia. Daí Emmanuel disse, né, em outras palavras: como que se quer desenvolver uma virtude se não a praticar? Não é assim? Só vamos ter, né, para a gente fortalecer qualquer coisa, seja o nosso corpo físico, seja a nossa alma, o nosso coração, a gente precisa do quê? Do exercício, da vivência, né? Então, o Emmanuel quis dizer exatamente isso para Chico. Se você quer paciência, só vai saber se você adquiriu na hora que você estiver tendo que exercitar. Porque se não tiver a oportunidade do exercício, não tem a oportunidade do aprendizado. E isso é para tudo na vida da gente, não é, meus queridos? A aptidão de poder servir, né, de ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual está ligada a fatores de ordem orgânica. Tá? O fato de ser médio é até uma questão orgânica. No entanto, frisamos, como diz Kardec, tanto no Livro dos Médios como no Evangelho, e vamos achar com certeza em todas as obras da codificação, o uso da mediunidade, ou melhor, né, o bom uso desta faculdade está totalmente ligado a quê? A moral do medianeiro. Então tem uma diferenciação aí. Deu para entender? Fala, Lulu. Você se recorda daquela parte do filme do Divaldo, na hora do diálogo, a hora que aquela senhora que estava ajudando o Divaldo o levou ao centro, para ele entender como que funcionava uma sessão. E aí aquele dialogador, naquela insistência, quem ainda não assistiu, assista, maravilhoso. Aquele senhor naquela insistência, naquela braveza, naquela amargura, tentando convencer o irmãozinho a perdoar, a melhorar, a se retirar dali e tal, não conseguiu. Aí chegou aquela irmã, que era analfabeta, o estudo é essencial, claro, mas aquela irmãzinha analfabeta, humilde, mas praticou com todo amor, toda tolerância, e ela tinha dentro dela essa lapidação moral, ela conseguiu muito mais efeito, aliás, o efeito foi do diálogo dela, a concessão do irmãozinho se arrepender dos seus feitos, né? Perfeito. E Joana deixa bem claro isso, né? Que aquela irmã, ela tinha uma moralidade, né? Ela tinha, através das nossas transformações exteriores, alçamos a nossa evolução, né, Joel? O Joel colocou aqui no nosso chat. E é interessante que, né, complementando essa informação que a Lu trouxe sobre o filme do Divaldo, até aconselho quem não assistiu, assista, é um filme lindo, traz uma lição de vida muito bacana, né? Porque às vezes a gente vê Divaldo naquele patamar, né? Naquela plenitude, a gente acha que foi sempre assim, né? E ele galgou muitas dificuldades, né? Para burilar a sua alma, muitas dificuldades no caminho dele, para que ele conseguisse chegar a essa serenidade que nós vemos hoje, né? Que ele passa para nós, através dos seus ensinamentos. Então, é interessante que Joana fala exatamente isso, né? Que aquela senhora, apesar de ser analfabeta, ela trazia com ela uma moralidade que dava a ela, então, uma moralidade, né, junto com o amor, que dava a ela condições, que dava a ela autoridade, vamos usar esse termo. Isso. É autoridade moral, termo que ela usa. Isso. Obrigada, Maurício. Que dava a ela autoridade moral para lidar com aquele irmão. É bem isso mesmo. Boa noite, Maurício. Sabendo que você está aqui, vamos colaborar mais e mais. Né? Então é muito bom. Pessoal, aqui ainda no Livro dos Médios,
resposta à questão 3, nós vamos encontrar assim, ó. Os médios que fazem mau uso de suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Daí vem a resposta. Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecer e não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Então, o que os espíritos querem dizer? A faculdade da mediunidade, ela é mais um que para a gente poder, para nos auxiliar na evolução, né? Além do ver, do ouvir, do falar, ter a percepção, meus queridos, do que acontece extrafísico, não deixa de ser uma bênção para que a gente possa o quê? Melhorar a nossa forma de reagir às coisas, né? De viver realmente, porque a gente já percebe, pô, peraí, não é só isso aqui que eu tô vendo, tem algo mais. Então, se tem algo mais, o que eu faço ou deixo de fazer, de certa forma, então, influencia, e eu, então, sou também influenciada por esse algo mais, né? Então, a mediunidade mal empregada, ela significa mesmo, né, como diz Emmanuel, cultivo da ignorância. E ele traz também um livro, chama Encontro Marcado, que ele fala assim, no livro Examinando a Mediunidade, né, no item que chama Encontro Marcado, Emmanuel diz assim, ó: o exercício da mediunidade nas tarefas espíritas exige larga disciplina mental, moral e física, assim como o grande equilíbrio das emoções. Então, meus queridos, nós poderíamos aqui pegar vários e vários, né, materiais que falariam para nós o quê? É impossível, não é possível, melhor dizendo, sermos bons médios se não formos boas pessoas, né? Bons filhos de Deus no dia a dia das nossas horas. É o nosso maior desafio, vocês não concordam? O maior desafio do ser humano é vencer a si mesmo, é vencer as suas limitações, é vencer as suas iniquidades morais, não é? É não reagir com raiva. Na hora que a gente teria que manter a plenitude, né, sermos calmos, serenos, o que a gente faz? A gente esbraveja mesmo, né? Às vezes, na hora que a gente teria que demonstrar a nossa fé, a nossa confiança nos desígnios do Criador, sabedores que tudo que nos acontece é fruto de um processo pedagógico, de uma lei natural da vida, e que então nós não precisamos bravejar contra Deus, contra as pessoas, que sim, tudo faz parte do nosso processo de crescimento, né? Na hora que nós deveríamos ter essa postura, a gente a quê? A gente escabela, a gente acusa Deus pelas nossas dificuldades, a gente briga com o outro, culpando o outro pelas nossas deditas, enfim. Esse é o nosso processo de crescimento, né, meus queridos? Nós ainda somos crianças em processo de aprendizado. Quando a gente ressalta todas essas nossas limitações ainda, não é no sentido de nos desanimar, pelo contrário, é no sentido de dizer: calma, né? Calma. Hoje nós ainda estamos assim, mas se formos nos avaliar ou nos reavaliar dentro da nossa imortalidade, hoje nós somos a nossa melhor versão. Vocês já pensaram nisso? Que hoje nós somos a nossa melhor versão? Se pegássemos talvez uma, duas, ou talvez até a reencarnação pretérita, a encarnação pretérita, pensa como nós ainda não éramos. Sem os conhecimentos, sem a madureza que nós temos hoje, né? Então é um processo que vai sendo adquirido conforme nós vamos nos propondo a ele, porque podemos aproveitar essa existência e darmos um longo passo na nossa evolução, né, mudando muitas perspectivas da nossa moralidade, da nossa vida, da nossa visão de mundo, ou nós podemos, então, nos acostumar, nos acomodar ao que somos, sem aquela perspectiva de melhorar. Sou assim mesmo, Deus me conhece, Deus me conhece. Se quiserem gostar de mim, tem que ser assim. Não é bem assim, né? Se nós não estamos assim cativando muito, a gente precisa melhorar a nossa postura perante o outro. Se o que nos leva a Deus, se a ponte que nos conduz ao Criador é o outro, e nós não estamos cativando esse outro, então a gente precisa tentar, pelo menos, melhorar a nossa postura para que a gente não caia da ponte, né? Para que a ponte esteja sempre próxima de nós para nos levar a Deus.
Ok? Ficou, meus queridos, alguma dúvida a respeito nesse ponto? Estamos falando da irmã Celina, uma irmã de muita moralidade, né? Que aproveitou todas as circunstâncias da jornada terrena, da vida, para poder se depurar, para poder se aperfeiçoar como filha de Deus. E, consequentemente, olha, tem uma parte aqui que ele colocou, que Aulus fala, que eu acho bem legal. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno, lembrando que fraternidade é o quê? É a irmandade, né? É nos vermos como irmãos, nos vermos filhos do mesmo pai, exercendo essa irmandade. Então ela olha para vocês ver, diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno, do amor em relação ao outro, a sua maior alegria. E repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, olha, ela estuda também, tá? Ela executa, mas ela também estuda, porque nós precisamos da teoria também. Transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais com o que se faz menos acessível às forças da sombra. É um exemplo claro disso aqui. Por exemplo, quando a gente está trabalhando, ainda está jovem, com saúde, que a gente está ali na luta, o que a gente pensa? Acho que eu vou fazer uma poupança. Vou fazer uma poupancinha, vou guardar um dinheirinho para amanhã, às vezes na hora que eu já tiver com a idade avançada, ou que eu já não tiver mais a minha saúde, né, como eu tenho hoje, eu não passar apertado, eu tiver lá uma reserva. Não é assim que a gente faz aqui na Terra? Que a gente pensa, pelo menos, a gente não consegue guardar, né? Mas que a gente quer, pelo menos, que a gente gostaria de fazer uma poupança para que na hora que nós não tivermos mais tanta energia, tanta disposição para o trabalho, não nos faltar o necessário, a gente tinha aquela reserva. O que Aulus diz aqui a respeito dessa irmã é exatamente isso, mas não no cunho material. Essa irmã, ela fez uma poupança energética no decorrer da sua trajetória de vida. Com o comportamento cristão, com a luta, né, consigo mesma, na busca de ser melhor, de auxiliar o outro, desenvolvendo esse amor fraterno, diligente e humilde, ela foi fazendo o que para ela? Uma poupança, acumulando energias saudáveis, né, energias equilibrantes. Tanto que daí, quando ela foi sofrer as investidas daqueles irmãos que queriam prejudicá-la, porque ela estava auxiliando, né, o esposo, que com certeza tinha comprometimento muito forte com o passado, o que acontece? Eles não conseguiram. Por quê? Porque ela estava protegida. Paulo de Tarso, nesse livrinho que nós lemos no início, Fonte Viva, tem uma passagem que ele fala que nos revistemos, que possamos nos revestir do capacete da esperança. E ele explica, né? Ele explica através, claro que Emmanuel, ele usa a passagem de Paulo, mas quem explica é Emmanuel. O que Emmanuel explica? Que por que ele se refere a capacete? Porque chapéu diz respeito a um ornamento que você pode pôr e tirar a hora que você quiser, trocar bem para usar. Se combina com a roupa, eu ponho, se não combina, eu não ponho. Chapéu, se eu quero, eu uso, se eu não quero, eu uso. Então, ele não usa um adorno, ele usa um capacete, uma couraça protetora mesmo, porque o capacete protege, né? Por que as pessoas usam para andar de moto capacete, para andar de bicicleta? Porque é uma proteção, uma segurança, que se caírem, a caixa craniana está protegida. Então, Emmanuel faz essa comparação de Paulo, da couraça, né, do capacete da esperança, dizendo que nós deveríamos nos revestir diariamente do capacete da esperança, do capacete da confiança, da fé, né? Fortalecendo a nossa casa mental com os bons pensamentos, para quando viermos a sofrer os golpes e as investidas duras das trevas, eles não consigam nos derrubar, pois estaremos amparados por esse capacete de luz que nós criamos. Olha que interessante essa analogia que Emmanuel, aproveitando a passagem de Paulo, ele nos traz. Criemos, né? E é o que essa irmã fez. Ela criou, então, sobre ela uma couraça protetora de energia por conta das suas atitudes, né, como ser humano, como filha de Deus, que lhe permitiu, então, tornar-se uma grande trabalhadora na seara do Cristo, né, em todos os sentidos, tanto na vida pessoal quanto na lida espírita, que é o que nós almejamos também, né? Mais algum comentário a respeito? Tranquilo? Podemos avançar na leitura? Sim?
Maurício, Jefinho, Dona Fátima, Plínio. Vamos em frente. Tranquilo? Lu, sossegadinho? Então vamos lá. Ô, Ana, acho que a gente pode ler agora aqui, que agora vão ser trechos mais curtos, que lá na frente ele vai, Aulus vai fazer ele vai falar da ficha psicoscópia, tudo, né? Então a gente pode ler até, acredito que, vai começar aqui. Realmente, e a gente pode ler até lá na outra página que fala assim, Constituição Específica da Luz. Na numeração que eu fiz, seria do parágrafo 12 ao parágrafo 16. Tranquilo? Uhum. Então, vamos lá. Realmente, ao lado da irmã sobre nossa vista, fruíamos deliciosa sensação de paz e reconforto. Provavelmente fascinado pela onda de alegria indefinível em que nos banhávamos, Hilário indagou. Se extraíssemos agora uma ficha psicoscópia de Dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada? Perfeitamente, elucidou Aulus, de pronto. Assinalar-lhe-ia as emancipações fluídicas de bondade e compreensão, fé e bom ânimo. Assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações de matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita é possível analisar o tipo de forças sutis que dimanam a cada ser. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desesperação e fixar-lhes a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo e urânio. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais atenções entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios, estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. E aí, pessoal? Quem gostaria de falar um pouquinho sobre? Maurício, o que você entendeu dessa leitura? Olha, vamos dizer, o que ele consegue perceber com o aparelho é tudo aquilo que eles estão sentindo, né? Então ele consegue perceber na aura da nossa irmã tudo aquilo que ela vibra, tudo aquilo que ela tem dentro dela, que ela conseguiu, vamos dizer, acumular, eles conseguem perceber com o aparelho. E o que ele fala aqui, que futuramente o homem vai conseguir distinguir isso. Não sei se com o aparelho não, acho que nós não chegamos nisso ainda, pelo menos eu não consigo, talvez o outro irmão consiga, mas acho que ainda não estamos nesse nível, estamos aí há 50, 60 anos do que o livro foi escrito e ainda não chegamos nesse nível de evolução, né, para que a gente consiga perceber realmente as emoções de cada um, principalmente as nossas. Né? Eu acho que ainda estamos um pouquinho longe disso. É isso mesmo, pessoal, é isso mesmo, Maurício. Alguém mais quer fazer algum acréscimo? É isso, né, gente? Só para esclarecer aqui, o fotônio, ele é um termo da física que é o mesmo que bóson. Vocês lembram que lá no início, na introdução de Emmanuel, nós falamos sobre o bóson, que é uma partícula elementar de força eletromagnética? Lembram? Nós vimos os bósons lá na introdução, quando Emmanuel fala dessa questão das partículas, que bóson é o que os cientistas chamam de partícula de Deus, pois é o responsável por atribuir massa, né, substância às outras partículas elementares, como o elétron. Vocês lembram disso? Bom, não é interessante, é só para que a gente faça essa associação, porque o que ele quer dizer aqui? Que Aulus vem trazendo essa comparação, porque o psicoscópio, como nós já vimos também no capítulo 2, que é um capítulo específico dele, e como o Maurício também disse, ele faz essa divisão das energias que emanamos, né? Como ele fala aqui, como que o fotônio está tentando fazer, né, da divisão das partículas, para ver o que tem dentro de cada partícula, de cada elemento,
né? Destrinchando o elemento, destrinchando a partícula para saber o que ela possui. O psicoscópio, vamos dizer assim, em termos mais vulgarzinho, mais simples, ele destrincha a nossa psicosfera mental, energética, para ver detalhadamente, né, uma ficha detalhada, tipo um raio-x muito profundo do que nós estamos sentindo, pensando, né? Então aqui eles vêm, por conta da energia boa que aquela irmã Celine emanava, o Hilário, né, perguntou se nós fizéssemos uma avaliação psicoscópica dessa irmã, como seria, né? E Alves deixa claro que os pensamentos da médium seriam captados e seria visualizado o quê? As boas emanações que ela emite, né? Com a sua moralidade, com a sua energia depurada, não é isso? E Alves também informa novamente que o futuro, daí lembrando que o Maurício falou, que no futuro teremos acesso a essa aparelhagem, que será capaz então de destrinchar-nos, desnudar-nos, vamos dizer assim, destrinchar com uma palavra estranha, né? Desnudar-nos energeticamente perante nós mesmos, para que possamos de fato nos conhecer. Qual que é a maior dificuldade que tem o ser humano hoje, pessoal? O que vocês acham? Quando a gente está falando, vai nos desnudar para que possamos nos conhecer melhor, eu pergunto para vocês, qual que é a maior dificuldade do ser humano hoje? Ô, Thaís, Acho que assim. Pode falar, Carol. eu acho que é conhecer-se a si mesmo. Eu acho que é a coisa mais difícil. É certeira. Você ia falar mais alguma Não, eu ia falar que esse é um ponto, né? E o outro é a sinceridade, né? A partir do momento que a gente não se conhece, a gente também não consegue ser sincero naquilo que a gente tá vivenciando e está transmitindo. E essa é uma dificuldade muito grande. O que mais? Loira, quer acrescentar alguma coisa a essas questões? Questão do conhecer-se, de ser... Conhecendo, você acaba sendo você mesmo, isso gera sinceridade. Não? Alguém quer mais? Jefinho? Valquíria? Acho que também, Thaís, acho que o orgulho também, né, atrapalha muito isso. O orgulho, claro. Eu também acrescentaria, além de conhecer a si mesmo, também ter, vamos dizer assim, saber lidar com os nossos irmãos do dia a dia, a vivência, né? com o diferente. Né? O bom conviver, né? Dona Fátima, Regina, mamãe, quer falar alguma coisa a respeito? Plínio? Querida, de fato, o maior desafio que nós temos, que engloba tudo isso, e a Lu respondeu já de primeira ali, é a questão mesmo do conhecer-se. Por que nós ainda não somos sinceros conosco mesmo? Por que nós ainda temos orgulho? Por que nós ainda temos dificuldade de conviver com o outro do jeito que o outro é? Porque nós ainda não assimilamos a ideia de quem realmente somos. Prestem atenção, nós vamos refletir juntos. Por que a gente ainda se incomoda demasiadamente com o que o outro fala ou faz para nós? Porque o que o outro fala, faz, de certa forma atinge o quê? O nosso ego, o nosso orgulho, né? Nos fere de alguma maneira. Então, daí a gente o quê? Porque a gente se incomoda muito por conta de quê? Porque isso de alguma maneira lesa a imagem que eu quero passar. Lesa quem eu quero apresentar ser. Não é assim? Então, meus queridos, quando nós, e isso talvez leve algum tempo, e por isso que está aí a doutrina espírita, com certeza, sem dúvida nenhuma, com a base do Evangelho de Jesus, que, né, de fato, o Evangelho é, com certeza, o roteiro mais seguro para esse autoconhecimento. Aí estão digamos assim, esses pilares para que a gente possa se fortalecer para se conhecer. Peraí, eu sou quem? Eu sou o quê? Eu sou um ser terráqueo? Eu sou só um ser humano da Terra? Eu nasci nessa única existência? Eu sou só isso aqui?
Então, peraí, se eu nasci agora e eu sou só um ser humano da Terra, então eu posso me ofender mesmo com o que o outro faz, porque eu não dou motivo nenhum para ele agir dessa forma. Eu procuro levar uma vida correta, justa. Por que ele está agindo assim comigo? Eu posso me ofender, eu tenho o direito de ofender e tenho o direito ainda mais de vingar dele, porque eu não dou motivo para ele agir assim. Então eu vou vingar, eu vou fazer isso contra ele, eu vou fazer aquilo, eu vou revidar, né? Se a gente ficar com essa visão limitada de quem somos. Agora, se eu começo a ampliar meu campo de compreensão, peraí, eu não sou da Terra, eu estou na Terra, mas eu sou uma criatura divina, imortal, e que inclusive já viveu várias oportunidades, já protagonizou várias personalidades aqui na Terra. Eu estou numa delas. Hoje eu sou um somatório de várias personalidades vividas. E se hoje eu ainda sou assim, é porque essas minhas personalidades ainda estavam muito problemáticas. Então, peraí, se eu sou assim porque as minhas personalidades estavam problemáticas e eu sou um espírito imortal que vou continuar vivendo apesar das barreiras da Terra, na hora que o meu corpo físico findar, meus olhos carnais fecharam, ainda vou continuar vivendo, e que vivemos um processo natural de plantio e colheita, né? Porque a semeadura é livre, mas o plantio é obrigatório, e isso nós vamos vendo pelas leis naturais da vida, através do processo do sofrimento, das dificuldades que a gente vai vivendo. Quando a gente começa, olha, parece muito profundo, mas é simples, né? É difícil para nós viver. Mas quando a gente começa a refletir perante as dificuldades, com essa noção de vida futura, de além da matéria, concebendo todos aqueles atributos que nos foram apresentados pela doutrina espírita, e já foi dito por Jesus num resumo, né? Deus é Pai. Então, na hora que ele coloca Deus como Pai, ele já resume ali tudo. Que Deus é justo, que Deus é amoroso, que Deus é sábio, que Deus é bondoso. Né? Ele já resume ali. E a doutrina espírita vem ainda destrincha para nós de uma forma muito mais esmiuçada. Quem é esse Deus? Né? O que é, melhor dizendo, esse Deus? Então, na hora que a gente vai conhecendo essas verdades, consequentemente nos associando a elas e aplicando elas na nossa vida, a gente vai deixando de se incomodar tanto com o que o outro pensa, com o que o outro faz em relação a nós, porque a gente vai mudando os nossos paradigmas, os nossos patamares de hábitos, de pensamento, sabe? Se até então a gente estava enraizado nesse ponto, e aquilo lá tem feito a gente sofrer, a gente se chateia demais, a gente se magoa demais, a gente vai mudando isso, vai diluindo aos poucos. E quando eu falo assim, pessoal, eu estou falando isso talvez por várias existências corpóreas que nós teremos ainda, nós vamos levar tempo ainda para fazer essa diluir tudo isso. Mas a gente precisa começar. Esse processo do autoconhecimento, ele é diário e constante. Temos que buscar nos conhecer. Peraí, né? A gente já sabe mais ou menos o que fomos e o que somos, não é? A gente já sabe os nossos pontos nefrálgicos. Sabemos aonde nos atinge. E é interessante que, lembrando agora André Luiz, no livro A Vida em Dois Mundos, ele fala uma coisa que eu acho muito, muito interessante. Se não foi esse o nome do livro, vocês me corrijam, gente, que às vezes eu faço umas confusão de nome de livro também. Ele fala uma coisa, mas eu acho que é isso que é interessante que ele fala, que os obsessores, eles não infiltram nada em nós. Eles não conseguem colocar nenhuma ideia em nós. Eles superestimam o que nós já trazemos conosco. Eles alimentam, eles dão ali, ó, alimento para os monstrinhos que nós já trazemos dentro de nós. Vocês estão entendendo? Então, tudo que aparente... mas foi o obsessor que fez. Sim, eles ajudam bastante para que a gente tenha nossas dificuldades. Mas lembrando que a dificuldade quem criou fomos nós. Eles só vêm fazer o quê? Adubar. Adubar essa dificuldade para que ela fique robusta dentro de nós e a dificuldade de vencê-la fique maior. Certo? Mas... quando nós nos propomos a nos conhecer, e isso é processo, pessoal, isso é processo lento, demorado. Nós quebrarmos as muralhas do orgulho, do egoísmo que nós criamos conosco, às vezes durante milênios, demora.
mas é preciso começar. Nem que seja com aquela marretinha pequena, sabe? Você vai lá, uma batidinha por vez. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a gente vai conseguir quebrar. Quebra um pouquinho aqui numa existência, quebra um pouquinho na outra, mas o que nós não podemos deixar é de, apesar da muralha, apesar da dificuldade que se apresenta na nossa moral, nós não podemos guardar a ferramenta e falar, sou assim mesmo e pronto. Tem que ir lá, ó, martelando. Martelando de pouquinho, que uma hora a gente consegue vencer esses monstrinhos que nós trazemos dentro de nós e que nós próprios alimentamos, né? Deu para entender? Que daí, se nós pudéssemos, né? Lembrando, foi dito pelo Maurício, acrescentando aqui o que o Aldo traz, no futuro, quando nós nos conhecermos melhor, eu acredito, pessoal, eu ressalto isso, já falamos em outras oportunidades, que só teremos acesso a uma aparelhagem desse nível quando nós estivermos moralmente melhores, quando nós estivermos mais associados com quem realmente somos, com as verdades que norteiam as nossas vidas. Quando esse autoconhecimento for mais, como podemos dizer, me ajudem nas palavras, quando esse autoconhecimento ele for mais vivido por nós, seria isso? Se alguém tiver uma palavra que se encaixe melhor, pode falar. Fluídico. Fluídico, nossa, que profundo, isso mesmo. Quando esse autoconhecimento fluir mais de nós, com mais naturalidade, né? É isso, Plínio? Fluir. Eu acho que é isso mesmo. Fluir de nós Ô, com mais... Thaís, e eu acho que essa ideia toda, assim, de ser uma coisa mais fluídica, como o Plínio disse, mais vivida, nos ajuda muito diariamente, porque quando acontece alguma coisa, por exemplo, você vai vivendo, e daí hoje eu falo, nossa, por exemplo, vou dar um exemplo da faculdade, eu falo, nossa, tudo que eu tô aprendendo agora, se eu tivesse talvez prestado mais atenção na faculdade, seria diferente. Então, isso nos ajuda até nessa posição de entender que, mas tá legal, eu consegui entender isso agora, então é válido. É válido porque eu ainda tenho muito pela frente, o que viver, o que ter como experiência. Porque senão pensa, eu vi isso agora, pronto, acabou. Ou então, eu quero tocar violão. Eu não vou aprender, já tô velha. Não preciso mais aprender, porque daqui a pouco também já acabou e pronto. Né? Então, isso é muito válido para a gente, nesse ponto de vista também vamos colocar assim, de uma visão mais evolutiva, de entender que não, é válido, tá valendo a pena, é legal e o caminho é esse. Né? E não simplesmente parar ou deixar de lado porque a gente acha que já passou a época, ou então que fez errado e que fez errado, fez e pronto, não dá para ser diferente. Né? Eu acho que isso ajuda muito a gente nesse pensamento e saber que continuar é o jeito mais, é o único jeito. Sim, é isso sim. A fé no futuro, né, na imortalidade da alma, ela dá para nós falamos isso no Evangelho de ontem, nós temos um estudo do Evangelho nas terças-feiras sobre a coordenação da carne. E a Lu estava... né, Lu? Nós falamos exatamente sobre isso. A fé no futuro dá a esperança de buscar, né? Não nos desanima, porque por mais que a gente nos vê nas limitações que a gente tem, quando a gente se concebe seres espirituais imortais, gente, isso dá um gás para você continuar lutando, para você continuar buscando, para você se aprimorar. Olha, seres espirituais imortais e melhor, vamos acrescentar a isso, filhos de Deus. Isso dá um combustível positivo para que a gente não desanime, para que a gente aprenda violão, para que a gente faça aulas de canto, como eu comecei agora. Um dia vocês me verão cantar, talvez lá daqui uns 30 anos, quem sabe, estamos na perspectiva, estamos na luta. Para que a gente corra atrás, sabe? Do que a gente não pare, que a gente não fique ali como inércia, né? Como inertes, parados. Porque já diz o Evangelho que não basta uma virtude inerte. É preciso o quê? Uma virtude em ação, em movimento. Né? E o movimento dessa busca vai fazendo a gente desenvolver o quê, pessoal? A fé, o amor, a coragem, a harmonia, o respeito, o equilíbrio. A busca por ser melhor vai te fortalecendo como filho de Deus que é. Né? E isso, a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente se predispor a nos conhecer.
conhecer as nossas emoções. Começa conhecendo as suas emoções, né? Já que a gente tem mais acessibilidade ao que é material e as emoções pertencem mesmo à organização física, né? É claro que o estímulo vem do espírito, da mente, mas as emoções acabam sendo produzidas pela nossa constituição física, né? Começa conhecendo as suas emoções. Com quem eu conversei isso essa semana? Acho que foi com a Juliana, sobre uma palestra do Haroldo, não é? Um acompanhamento que o Haroldo fez de uma... Como fala, Ju? De meditação, né, de um processo de meditação, para que você comece a conhecer as suas emoções primeiro. Peraí, que emoção que eu tive nesse momento, naquela situação? A gente tem várias emoções durante o dia todo, só que a gente não para analisar nenhuma delas. Presta atenção, a gente vive um turbilhão de emoções no nosso dia a dia por vários momentos e várias circunstâncias e não paramos para analisar uma delas. Quando a gente parar, peraí, nossa, por que eu fiquei tão incomodado com isso? Por que me deu calafrio? Por que me deu tremor? Por que me deu essa sensação de ansiedade diante disso? Se a gente parar para analisar mais que tipo de emoções nós estamos produzindo na nossa vivência, para e reflita. Inicialmente vai achar que a gente é louco, mas esse é fundamental. Pare e reflita que tipo de emoção que aquela situação te gerou. Porque aquela pessoa falou, te causou. Por quê? Geralmente, nós refletimos no exterior o que está em nós. Né? Nós refletimos no outro o que já está dentro de nós. Porque o que o outro produz, nós não temos responsabilidade nem como, né, alterar. Agora, o que o outro produz em mim, na verdade, não é o outro que produziu, fui eu que produzi pelo que o outro fez, né? Então, que reação que eu tive, que emoção que eu produzi com aquele comportamento, com aquela situação. Vamos fazer esse exercício, pessoal? Vamos começar a analisar um pouco mais quem somos, o que somos e como estamos sendo, né? Vamos fazer essa reflexão conosco. E aproveitando essa reflexão, essa busca da introspectiva, nós vamos parar por aqui hoje, que já estamos num horário avançado, nós temos as nossas vibrações para fazer. Então, parou, no meu livro, seria o parágrafo 17, da página 30, que seria, então, na página 28 do livro de PDF, tá? Nós vamos interromper aqui, para a semana que vem a gente dar continuidade, porque nós vamos iniciar as nossas vibrações. Oi? Dá um conselhinho para a Carol. Fala para a Carol que a gente sabe que a gente vai ter outras vidas, né? Que ela tem vontade de tocar violão, que ela vai arranhando as cordas agora para ficar mais fácil na outra encarnação, né? Você sabe que eu tô com essa perspectiva na aula de canto, né, Joel? Se não for dar certo nessa, tô me preparando para as próximas. Mas já comecei. E isso é com tudo, né, na vida da gente. Né, pessoal? A gente não pode se limitar pelas limitações. Ao contrário, as limitações precisam ser para nós combustíveis, alimentos, adubos, para que a gente possa avançar na nossa caminhada, né? Então, vamos fazer a nossa vibração. Eu vou fazer o encerramento do nosso estudo, mas eu vou só parar de gravar para a gente poder, então, fazer a vibração, uma vibração direcionada, tá bom? Vamos continuar juntos. Deixa eu só interromper